A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Cooperador Neto. Você está no canal Jovens Edificados em Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Cooperador Samuel. Que Deus possa te abençoar, que você possa crescer espiritualmente através deste canal. Paz do Senhor, meus irmãos, sou o Cooperador Ezequiel. Vamos fazer aqui uma exposição bíblica com o tema O Vaso na Mão do Oleiro, tirando como base bíblica Jeremias capítulo 18. O desejo do meu coração é que Deus fale na sua vida através desse vídeo, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, você que tem sua Bíblia em casa, possa ler apenas 4 versículos conosco de Jeremias 18, a partir do versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado, ou estava quebrado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Meus irmãos, para entrarmos neste texto de Jeremias 18, precisamos primeiramente compreender o contexto de Jeremias. Jeremias, profeta esse chamado por Deus para ser um profeta na nação de Israel. A nação de Israel era uma nação temente a Deus, mas a sua vida espiritual oscilava demais. Muitas das vezes Israel estava sim com a vida boa, estava lá em cima no auge espiritualmente, mas muitas das vezes, outrora, Israel decaía, a sua vida espiritual estava decadente. Então, neste período, a vida espiritual e a nação de Israel estava passando por um período caótico, um período difícil que eles se encontravam. Do que? Um período que eles estavam adorando outros deuses. Então Deus levantou o profeta Jeremias e falou assim: eu quero fazer algo com a nação de Israel, para ela voltar com as práticas de me adorarem. Então Deus queria restaurar, fazer uma restauração na vida e na nação de Israel. Mas como, Samuel? Por isso lemos Jeremias 18. Deus disse assim: olha Jeremias, eu quero te mostrar o processo de um vaso. E através desse processo, deste vaso, eu vou restaurar a vida e a nação de Israel. Agora eu quero trazer 3 pontos de como o vaso ele é preparado. Não é qualquer vaso que você pega e está pronto, não. Precisa de um preparo. O oleiro precisa de preparar o vaso. Nosso oleiro, Deus nos preparou. Primeiro, você precisa escolher o barro. Não é qualquer barro que serve para fazer o vaso. O barro essencial para o vaso se chama argila. O oleiro vai até as margens do rio e vê uma argila boa de se trabalhar. Muitas das vezes somos nós. Não somos escolhidos a dedo, não. Mas Deus vê a nossa capacidade, Deus nos conhece e vê o nosso coração e Deus nos escolhe. O segundo ponto é se preparar o barro. Como que se prepara o barro? Amassando, batendo. É muitas das vezes que acontece a dor na nossa vida, porque o oleiro bate, amassa, bate de novo. Amassa para quê, Samuel? Para tirar as impurezas, para tirar as pedras, para tirar tudo aquilo que vai atrapalhar daquele vaso ser um vaso de honra. Então, se a sua vida, você está sentindo muita dor, você está falando: Samuel, a minha vida está dolorosa, algo na minha vida está doendo demais, você está no caminho certo, porque você já foi escolhido. Agora Deus já está trabalhando no barro. Qual que é o terceiro ponto? Modelar. O oleiro, que é Deus, que tem as mãos perfeitas, modela o vaso da maneira que Ele quer. Deus está te moldando da maneira que Deus quer. Fica na posição, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Glória a Deus. Então agora eu quero comentar um pouco sobre como que o vaso ele é cheio. Saindo um pouco de Jeremias no capítulo 18, Deus me direcionou para um texto que, se nós olharmos à primeira vista, a gente vai acreditar, mas não tem nada a ver com o vaso aí. A Bíblia vai nos falar no capítulo
4 de 2 Reis, sobre a história de uma mulher viúva, a qual, quando seu esposo morre, ela vai até Eliseu e ela clama para Eliseu dizendo: Eliseu, o meu marido, o teu servo, ele morreu e ele temia ao Senhor, e agora veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Quando Eliseu ouve isso daquela mulher, ele faz uma pergunta: o que você tem em casa? O que tens em casa? Ela fala no versículo 2: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ela tem apenas uma botija de azeite. Agora Eliseu vai dar um conselho para aquela mulher, vai dar uma ordem dizendo: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Observe comigo o lugar que aqueles vasos estavam. A Bíblia diz que eles estavam na casa dos vizinhos. E além da Bíblia revelar o lugar que eles estão, que estão na casa dos vizinhos, a Bíblia vai nos relatar a condição, o modo que eles estavam, vazios. Então eles estão na casa dos vizinhos, estão vazios. E terceiro, eles estão parados. Por quê? Porque você não empresta algo que você está usando. Então, se aqueles vizinhos emprestaram aquele vaso para aquela mulher, é porque os vasos estavam parados. Agora, veja bem a aplicação. Eles estavam em um lugar errado. Por quê? Porque eles estão em um ambiente, eles estão em um lugar que não tem azeite. Porque se tivesse azeite, eles estariam cheios. Mas a Bíblia relata que eles estavam vazios. Então, o primeiro ponto que eu quero falar: vaso que é vaso não pode ficar em lugares que não tem azeite. Deus quer te encher, mas primeiro Deus quer te colocar no lugar certo. Saia do lugar errado e venha para o lugar que tem azeite. Então, o primeiro ponto, nós observamos que aqueles vasos estavam no lugar errado porque não tinha azeite. E quando eu fico no lugar errado, que não tem azeite, eu fico parado. Eu fico paralisado. Porque se não tem azeite, eu não consigo me mover no reino espiritual. Então Deus está dizendo: eu quero te encher. Mas primeiro, vaso, saia do lugar que não tem azeite. Porque se você permanecer no lugar que não tem azeite, você vai ficar parado. Aqui está um perigo muito grande, um erro muito grande do vaso permanecer em lugares que não tem azeite. Segundo ponto, a Bíblia diz que além de Eliseu falar isso para aquela mulher, Eliseu fala o seguinte: entra, fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos. Depois que Eliseu mandou aquela mulher pegar os vasos emprestados, Eliseu dá uma ordem dizendo: entra na tua casa, fecha a porta, você e os teus filhos. Aqui Eliseu está falando com aquela mulher de um particular. Veja que antes do vaso ser cheio, o vaso foi levado para o particular, porta fechada. Então nós vemos que o vaso vai ser cheio em particular. Deus quer levantar uma geração de jovens. Deus quer encher essa geração de jovens de azeite, mas é um particular. Jesus, ele nos ensinou isso, dizendo que quando a gente fosse orar, nós não deveríamos fazer como os hipócritas. Eles iam na praça e começavam a orar para todo mundo ver. Aí Jesus fala: vocês quando for orar, entra no quarto, no teu aposento, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Então aqui Jesus está dizendo, no particular. E aquela mulher fecha a porta e leva os vasos em particular para ser cheio.
Está na hora, jovem, de nós começarmos a entrar no particular com Deus. Está na hora de nós começar a largar esse mundo um pouco, esse mundo físico, e entrar no particular com Deus. Fechar a porta, orar, falar em particular, que Deus tem azeite para encher a nossa vida. Outro ponto importante também, que eu estava comentando com o Samuel e com o Ezequiel. Antes do vaso ser cheio, a porta foi fechada. Veja que primeiro a mulher fechou a porta para depois encher o vaso. Há momentos que Deus vai permitir que algumas portas se fecham na nossa vida. Meu Deus. Para nos manter cheios da presença dEle. Deus entende, Deus prefere ver as portas fechadas na nossa vida, porém nós estivermos cheios da presença dEle, do que portas abertas e vazios da presença. Tem muita gente sorrindo porque a porta abriu, mas está vazio de Deus. Enquanto isso, tem gente com porta fechada, mas está cheio da presença de Deus. Eu não sei que porta que se fechou na tua vida, mas Deus está dizendo: eu permiti a porta fechar para te manter cheio da minha presença. Deus não vai abrir porta que te deixe vazio da presença dEle. Antes de Deus abrir uma porta, Deus vai te encher da presença dEle. Glória a Deus. E outro ponto importante também, a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher encheu todos os vasos. E Eliseu tinha dado uma ordem para ela: o vaso que estiver cheio, aparta, separa. Olha o que Deus está dizendo. Eu separo, eu envio, mas antes de eu separar e enviar, tem que estar cheio da minha presença. Glórias ao nome de Jesus. Porque se não estiver cheio da presença de Deus, Deus não pode separar. Então, é noite de nós refletirmos e entendermos a necessidade de nós sermos cheios da presença de Deus em nossa vida. Glória a Deus. E depois aquela mulher foi enchendo os vasos, e ela dá um grito para os filhos: traze para mim mais um vaso. E o texto diz que aquele filho olha para aquela mãe e diz: mãe, os vasos acabaram. E o texto diz: então o azeite parou. O azeite só cessou porque não tinha mais vaso. O azeite só parou de descer porque não tinha mais vaso. Enquanto tem alguém como a mãe gritando: cadê os vasos para me encher? Cadê os vasos para me derramar azeite? Alguém do lado da porta está gritando: acabou. Não tem mais vaso. E Deus ainda está procurando jovens para derramar azeite. Deus ainda está procurando jovens para derramar da sua presença. Mas será que Ele vai encontrar alguém? Será que Deus vai encontrar um jovem disposto a ser cheio da presença dEle? Deus está procurando um jovem para encher. Que Deus te abençoe. O meu Ezequiel agora vai trazer outro tópico sobre o vaso na mão do oleiro. Amém. Nosso irmão Samuel quer acrescentar mais um comentário aqui, ele tem a oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, o cooperador Neto estava falando sobre o vaso que estava no lugar errado. Quando você é um vaso escolhido de Deus, mas você está parado em determinados lugares, você praticamente está se sentindo inútil. Mas muitas das vezes queremos ser usados por Deus, queremos ser cheios, mas estamos em lugares inúteis que não devemos passar. E Davi nos deixa um conselho em Salmo, no primeiro Salmo, diz assim: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Vaso que é vaso, que conhece o olheiro, sabe onde o olheiro quer que o vaso esteja. Também acrescentando algo que o Netinho falou assim, que para o jovem ser separado, para o jovem ir
para a obra missionária, para o jovem pregar, ser separado por Deus, o vaso tem que estar transbordando. Sabe por quê? Porque quando o vaso transborda e é cheio da unção e é cheio do azeite, o pecado sai. Se você na sua casa pegue e faça um experimento interessante, pegue a água, pegue um óleo primeiramente, coloca metade do óleo em copo e depois você pega a água, começa a derramar, começa a colocar, você vai ver que a água vai tirar o óleo do copo. Se você colocar e derramar a água totalmente dentro do copo, o azeite vai sair para fora. E é isso, é a unção de Deus. Se o jovem é cheio, transbordar da unção e da presença de Deus, o pecado sai. Amém? O cooperador Ezequiel vai trazer umas palavras para o nosso coração. Amém? Quero deixar aqui alguns tópicos, que serei bem breve, a respeito de o vaso sendo usado na mão do oleiro. Em cima do texto que o nosso irmão cooperador Neto acabou de ler aqui, no primeiro versículo diz o seguinte, 2 Reis capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte, que a mulher clamou a Eliseu dizendo a respeito dos seus problemas. A gente vê que para o milagre chegar na vida daquela mulher e ela alcançar o milagre de Deus e os vasos e os azeites, as vasilhas, as botijas dela ser cheias de azeite, ela teve que se despir do seu orgulho, se abrir para o profeta. Muitas das vezes a gente, seres humanos, é algo até natural nosso, a gente é orgulhoso, a gente não sabe falar dos nossos problemas para os nossos líderes espirituais. A gente vê que a mulher, ela foi até Eliseu e clamou a ele, abriu o seu coração a respeito do seu problema. Procure alguém de confiança, seu líder, seu pastor, abra o seu coração para ele, ele vai ter uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Algo mais aqui no versículo de número 2, diz o seguinte, a mulher disse o seguinte, e ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. A crise chegou na vida daquela mulher, como também está nos dias de hoje. E ela perdeu tudo o que ela tinha. Só restou um vaso. A gente pode ver no meio dessa pandemia, nessa quarentena, no meio de tantos problemas, a gente está vendo vasos e vasos se perdendo. A gente está vendo vários e vasos que tem todo o potencial para ser usado na mão do oleiro se perdendo. Mas ficou um. Glória a Deus. Ficou um remanescente. Talvez você que está assistindo esse vídeo aqui, se algo está no seu coração é porque você é um. Glória. É porque você é um remanescente. Deus, não deixe a chama parar de arder no seu coração. Fique na casa da viúva, por mais que a crise bateu. Fique na casa do oleiro, mesmo que está cheio de problema. É aí que Deus vai te honrar. É aí que Deus vai te usar. Fique na posição. Tá difícil, tá? Tem problema? Tem. A gente é vaso, a gente está ali para suportar o azeite mesmo. Fique aonde você está. Há um remanescente. Talvez você seja esse remanescente na casa da viúva. Deus vai te honrar, amém? E outra coisa também, o vaso não precisou ir até o profeta. A gente vê que Eliseu, ele manda a viúva ir até a casa onde os outros vasos estavam parados. Não tinha utilidade. O que ela faz? O profeta dá a palavra, vai lá e busca o vaso. Pega as botijas que estão sem utilidades, assim como nosso irmão Neto falou. Outro exemplo, quando Deus falou com Jeremias, ele disse, levanta-te e desce e vai até a casa do oleiro. É lá que o vaso está. Deus não disse em momento algum que precisava levar o vaso até Jeremias para Deus falar com ele. O oleiro estava lá trabalhando no vaso, o vaso estava na mão do oleiro, aonde é o lugar dele, e Deus mandou o profeta ir até o vaso. Um outro exemplo muito bonito disso é que Davi estava lá no pasto. E o que Deus fez? Deus fez Samuel ir até a casa de Jessé. O vaso não estava lá, o vaso não estava nos pés do pai. E Deus manda Samuel ir a buscar. Deus manda que busquem Davi no pasto para ele ser ungido. Então não precisa correr atrás de profeta.
não precisa ir atrás daquela irmãzinha do coque, aquela que revela, que Deus usa. Não precisa, Deus vai te ungir, Deus vai te honrar onde você estiver. Permaneça, porque o tempo de você ser cheio do vaso, do azeite, vai chegar, amém? E para finalizar minha breve participação aqui, quando a viúva disse que tinha um vaso, a gente pôde ver que a função daquele vaso foi encher os outros vasos. Meu Deus. Amém? Voltando a dizer o que eu disse, fique na sua posição, fique aonde Deus te colocou, porque o momento de você resgatar aqueles vasos que estavam perdidos vai chegar, e através da unção de Deus que está na sua vida, outros jovens, outros irmãos, outras irmãs vão ser cheios através da unção que Deus colocou na sua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Agora pegando um gancho naquilo que os dois amigos nossos falaram, Deus falou algo no meu coração, que o último processo para o vaso ficar pronto, ele passa pelo fogo. E lá dentro do fogo é onde você vai saber se é vaso ou não é. Porque se o vaso tem uma impureza, se o oleiro fazer o vaso e o vaso sobrar com uma pequena bolha de ar dentro do forno, o vaso quebra. É lá dentro do forno que Deus vai ver se nós somos um vaso ou não. Sabe quem que Deus me revelou? Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi jogado lá dentro da fornalha. Eles só suportaram lá dentro da fornalha porque eles eram vaso. E se você só está suportando esta tribulação, é porque Deus está te enchendo, porque você é vaso. Agora, para concluir, Deus me levou também lá na viúva, naquela mulher, que foi pega em adultério. A lei falava que se alguém fosse pego em adultério, iria morrer apedrejado. Mas o nosso oleiro, o nosso mestre, o nosso Deus, quando somos quebrados, como aquele vaso foi quebrado na mão do oleiro, Deus é o único oleiro que pega todos os cacos que foram quebrados e refaz um vaso novo. Aquele fariseu falou assim, olha, vamos apedrejar ela, porque ela foi pega em adultério. Deus desceu na terra para morrer por nós, para morrer por você, na dispensação da graça, porque a graça é um favor imerecido. Então nessa dispensação da graça que Deus nos concedeu Jesus concedeu uma nova oportunidade para ela. Disse, vai e não peques mais. Traduzindo, vai e mostra o seu valor. Você que está assistindo esse vídeo, Deus está te dando uma nova força para você mostrar o valor que você tem. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar sua vida. Que Deus possa falar no teu coração através desses minutinhos que nós passamos aqui trazendo uma palavra para o teu coração. Peço um favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que em breve postaremos mais mensagens e conteúdos bíblicos para que Deus possa falar em teu coração. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Um forte abraço.